como tornar a tecnologia sua melhor amiga. Como tornar a tecnologia sua melhor amiga. Você pode estar pensando assim, esse tema é meio subjetivo, talvez não é tão profundo igual eu espero, mas deixa eu te falar um negócio. A gente vai aprofundar aqui, tá? Eu vou te falar uma parada que pouca gente já falou. Eu vou sistematizar um negócio aqui. Eu vou sistematizar para você agora o que é inovação. Então presta atenção que esse conteúdo aqui vale ouro e tem uma galera que cobra muito caro para dar uma consultoria, uma mentoria para ensinar isso que eu vou ensinar para você agora, tá? Então presta atenção, você vai ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. Quem está ao vivo aqui vai aproveitar muito bem esse conteúdo aí, como tornar a tecnologia sua melhor amiga. E antes de mais nada, eu preciso lembrar para vocês o seguinte, ó, antes da gente passar por esse momento de pandemia, antes da gente passar por todas essas mudanças tecnológicas, mudanças culturais que a gente está passando aqui, a gente percebe que antigamente a gente discutia por que inovar na educação. E hoje em dia a discussão ela passou do porquê inovar na educação e entrou na seara do como inovar na educação. Tá? E talvez a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo agora, ou na live, ou lá no programa Aula Show, ou em algum outro conteúdo aí que a gente fez mais curtinho, se você está assistindo esse vídeo em algum momento aí, você provavelmente está buscando não o porquê inovar. Você já entendeu que inovar é o caminho, é o único caminho, talvez, e que é inevitável, não tem como você lutar contra isso mais. A não ser que você queira ficar obsoleto, tá? Para a educação e para o mercado de trabalho. Se você já entendeu que você precisa inovar para ser relevante para o mercado de trabalho, então você não está mais procurando o porquê inovar, você está procurando o como inovar. O como inovar. E eu pensei muito sobre isso, tá? Hoje eu me considero e sou considerado por muitas pessoas como um especialista nesse sentido, em inovação, não só na educação, mas fora dela também, em outros aspectos. Um especialista em inovação, eu não sou só um professor inovador, entendeu? Eu sou um especialista em inovação em vários aspectos. E tudo isso aconteceu porque eu aprendi sobre inovação não na educação, eu aprendi fora da educação. Olha só, a primeira coisa que você precisa entender. O que a gente vai falar aqui agora são coisas que eu aprendi, percepções e a sistematização que eu criei a partir dos ensinamentos, das experiências que eu consegui cultivar fora da educação. Tá? Para quem está aqui nas lives mais tempo, já conhece um pouco da minha história e sabe que eu sou de família de professores, cresci vendo meu pai dando aulas, cresci querendo, desejando ser professor, assim, tenho dom para isso, tenho a vocação para isso, mas teve um momento da minha vida que eu deixei essa vocação de lado e fui aprender outras coisas, fora da educação. Pelo motivo errado, talvez, de não querer mais dar aulas. E hoje eu percebo que eu dou aula porque eu gosto de fato, e essa expertise, né, essa experiência, esses ensinamentos que a gente cultivou fora da educação, no agronegócio, na agricultura de precisão, na gestão pública, na gestão de empresas, toda essa percepção, todo esse know-how que eu venho adquirindo e continuo adquirindo cada dia que eu trabalho, isso me fez perceber alguns aspectos muito relevantes, totalmente aplicáveis ao nosso contexto educacional. Tá? E eu sempre falo isso. Professor inovador, professor aula show, ele não pode ficar bitolado só vendo o caminhozinho aqui da educação, aquilo que ele aprendeu na faculdade, que ele vê dentro da sala de aula e achar que só isso é o que importa. Você tem que ter uma noção macro, holística, geral, do mundo, do universo onde você e o seu aluno está inserido. Então você tem que ter essa noção, tá? Então se você está vivendo em sociedade, se você é um cara que é um consumidor, você consome, você compra, você vende, você interage com as pessoas, você tem que entender como isso funciona e como isso impacta na sua percepção de professor, como isso impacta na forma que você dá aula, na forma que você ensina, e isso faz muita diferença, tá? Então, quando eu estava fora da educação, estudando outras coisas, e até hoje, quando eu atuo fora da educação, porque eu não só dou aula também, mas quando eu atuo em outras coisas fora da educação, eu sempre aprendo muito sobre o perfil, o contexto de inovação.
E quando você vai fazer um projeto de inovação para uma empresa, por exemplo, o mesmo conceito você pode aplicar ao criar uma aula inovadora, ao aplicar inovação, ao fomentar inovação na sua escola, tá? Então, seja você o professor, seja você o coordenador, seja você o diretor, seja você quem for, não importa o seu papel, não importa qual ator desse processo na escola você é, tá? Então, se você entender o processo, você entender a sistematização da inovação, você vai conseguir aplicar isso em qualquer lugar. Na escola, na educação, na faculdade, onde você estiver, ou fora dela, num negócio próprio, na sua vida de maneira geral, tá? Numa empresa, de outra pessoa, como empregado, como gestor, que seja. Então, faz muita diferença. E é isso que eu vou passar para você agora, beleza? Então, ó, o que eu vou passar agora são alguns fundamentos do como inovar, tá bom? E que foram aprendidos fora da educação. Beleza? Então presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora, presta bem atenção que eu vou falar para você os elementos fundamentais para a inovação, beleza? Primeira coisa que a gente vai falar, os elementos fundamentais para a inovação. Toda vez que você for aplicar a inovação, seja na sua aula, seja numa empresa, seja na sua vida, primeira coisa que você tem que entender, vou colocar aqui, ó, primeira coisa, deixa eu diminuir isso aqui, vou colocar assim, ó. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa de uma estratégia definida. Uma estratégia definida, tá? Por que você precisa de uma estratégia definida? Porque quando você define uma estratégia, deixa eu ver se está claro aqui, vocês estão conseguindo enxergar, estão conseguindo enxergar. Então, se você tem uma estratégia definida, você consegue prever gargalos, você consegue se organizar, planejar as suas ações, e acaba sendo mais assertivo, tá? Mais eficiente nas tomadas de decisões e tudo mais. Então você precisa ter uma estratégia definida. Quando a gente vai falar isso aí aplicado à empresa, você tem que estar, quando você vai criar um plano de inovação, você vai criar isso alinhado com a estratégia da empresa, no curto, no médio, no longo prazo. Qual que é a estratégia de crescimento da empresa? Qual que é a estratégia de venda, de marketing da empresa? Entendeu? Na educação é a mesma coisa. Quando você vai traçar elementos, um processo, um passo a passo, um plano de inovação na sua sala de aula, na sua escola, onde seja, você precisa ter a estratégia bem definida de como você vai fazer isso alinhado a como é que funciona a sua escola. Então você tem que entender qual é o contexto do seu aluno, tá? Você tem que entender qual é o contexto da escola onde você está. Então, eu posso usar a mesma estratégia numa escola de ensino infantil e numa escola de ensino médio, a mesma estratégia? Não, ela vai precisar ser adaptada. Tá? Ah, então quer dizer, Éder, que o que você está ensinando aí só serve para escola particular? Não. O que a gente está falando aqui serve para qualquer escola. E por que serve para qualquer nicho, para qualquer nível fundamental, médio, superior, cursinho, tudo que você quiser, serve para escola pública, escola privada, serve para qualquer disciplina, tá? Matemática, ciências, biologia, geografia, filosofia. E eu falo que serve porque a gente já testou em várias disciplinas, tá? Não só eu sozinho, mas toda a galera que faz parte da nossa comunidade Aula Show. Então, quando você cria um processo, um plano para levar a inovação, se você tem estratégia definida, você vai ter o seguinte, ó, a estratégia definida, eu vou colocar como uma função, tá? Por que é importante ter estratégia definida? A estratégia definida é importante porque é o seguinte, ó, você vai fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. Primeira coisa, você vai fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, tá? Outra coisa que você vai fazer, por que eu estou falando fortalecer? Porque se você tem estratégia definida, você consegue fortalecer o processo de ensino-aprendizagem baseado na metodologia que você está usando na sua escola, baseado no contexto. Então, o processo de ensino-aprendizagem, você vai estar levando em consideração tudo isso, o contexto, a estrutura, tá? Então, não adianta você planejar uma inovação onde exige uma estrutura muito robusta. Isso pode inviabilizar o seu processo de inovação. Então, não adianta nada você chegar numa escola pública e começar a viajar demais. Eu vejo muito, não se liga, ó, deixa eu até voltar aqui, ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para você perceber, maior aqui para você olhar no meu olho. Presta atenção aqui, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, e vai colocando nos comentários aí se eu tô
sendo claro para vocês, tá? Então, olha só. O que que faz um monte de processos, o que que faz a inovação emperrar já no começo? Porque quando você vai definir a estratégia, você fica pensando demais, planejando demais, sonhando demais e executa de menos. Então, a galera começa a pensar numas coisas tão loucas, tão distante, e acaba que não produz nada. Então, é um passo a passo, tá? É um passo a passo. E por que é importante falar isso? Na gestão pública, eu percebo, quando a gente coloca uma ideia de inovação, apresenta um plano de inovação para alguma equipe, e as equipes, as pessoas começam a trazer ideias, tem gente que é direto ao ponto, tem gente que viaja, tem gente que chega e fala assim, não, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, só que os recursos necessários para chegar lá é tão longe que acaba que inviabiliza o processo já no nascimento, entendeu? Então tem que ser paulatinamente, passo a passo, tá? Aos poucos. Então, vou dar um exemplo para você. Se você chega numa escola, uma escola pública, tá bom? E fala assim, ó, eu tenho um plano de inovação, e o plano de inovação que eu desenhei aqui, a estratégia, é comprar uma ferramenta em que você vai colocar lá um quadro digital, um quadro interativo na sala de aula. Você vai colocar esse quadro interativo. E nesse quadro interativo, você vai poder colocar vídeos, você vai poder colocar cenas 3D, você vai poder escrever no quadro, você vai poder colocar música, colocar não sei o quê, e o quadro faz não sei o quê. Faz até café, se brincar. O quadro é tudo, entendeu? Essa ferramenta é fantástica, e tem um robô que sai do chão, e ele faz um negócio assim. Você entende que é uma ferramenta que pode até existir, pode até funcionar. Só que você entende que para você colocar isso numa escola pública, não depende de você enquanto professor, enquanto gestor, enquanto coordenador, não depende de você diretamente. Então você está fazendo um plano, traçando uma estratégia, onde a maior parte está fora do seu alcance. Então, toda vez que você vai definir uma estratégia, você tem que pensar numa estratégia em que você coloca os elementos que você tem controle. Claro que vai ter elemento fora, mas você tem que sempre ter um plano B para você contornar esse elemento que foge do seu controle, esse item que foge do seu controle, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso. Eu já dei aula numa escola particular que os caras gastaram lá, não lembro, 14, 20 mil reais numa lousa digital. Fantástica, muito boa, cara. Boa demais da aula e tudo mais. Mas como que eu dava aula nessa escola particular e aí eu saía daqui e vinha para a escola pública? Que o quadro já não era lá essas coisas, né? Tudo trincado, estragado e tal, faltava giz às vezes. Como que eu vou dar a mesma aula nas duas escolas? Você deve estar pensando, né? Tá vendo, Éder? Você pensa assim, tá vendo? Viu que não tem jeito? Viu que não tem? Eu sou professor de escola pública e não tem jeito de dar aula inovadora porque a gente não tem estrutura. É diferente de uma escola particular, XYZ, que cobra 200 mil de mensalidade, sei lá quanto. Entendeu? Mas não é isso, não se trata disso. Se você focar naquilo que foge do seu controle, você de fato não vai inovar. Então, qual é a estratégia, a melhor estratégia para isso, tá? Você pensar o seguinte, ó, beleza, aqui tem uma estrutura onde você tem um quadro interativo. Aqui eu não tenho, mas tem como, existem ferramentas para eu dar a mesma aula nos dois sem precisar necessariamente de um quadro interativo? Existem diversas ferramentas que você pode dar aula usando o seu celular. Já mostrei várias aqui, inclusive, para quem acompanha a gente mais tempo. Então você pode usar só o seu celular, você pode usar um projetor, pode usar uma televisão. E isso, meu querido, isso não foge do seu alcance, entendeu? Dá para você controlar isso. Dá para você controlar isso. Então é muito importante que você lembre, olha só, a estratégia definida. Primeira coisa, fortalece o processo de ensino-aprendizagem, porque você vai começar a planejar e organizar dentro do contexto que você está aplicando aquele plano de inovação. Sempre com o pé no chão. Nada de planejar e definir uma estratégia fora do padrão, fora do contexto e da condição que você tem. Tá? Então isso é importante, esse passo. O segundo passo, a segunda função importante, né, de você ter uma estratégia definida, é que você vai criar novas oportunidades. Por que eu falo que você vai criar novas oportunidades? Quando você tem uma estratégia definida, você começa a criar novas oportunidades que você não enxergava antes, que você não tinha antes. Então, você planejou, você organizou, então, naturalmente, você vai ter mais controle da situação e vai começar a surgir oportunidades
novas, vai começar a surgir parcerias, vai começar a surgir aberturas, né, contatos, networking e tudo mais, vai começar a surgir novas oportunidades que os alunos vão te dar. Então, se você cria uma estratégia definida, os alunos começam a dar mais abertura para você. E se ele dá mais abertura, dá mais atenção, você consegue fazer mais coisa. Então, no começo, você vai começar a fazer algumas coisas que os alunos não vão dar muita bola, muito interesse, mas se você persiste e começa de forma estratégica, organizada, dentro do contexto e tudo mais, o aluno ele vai olhar aquilo lá e falar assim, esse professor está tentando fazer alguma coisa, vou dar atenção para ele. E quando ele dá atenção, você pode tentar outra coisa, fazer outra abordagem, aplicar outra metodologia. Então tem metodologia ativa, por exemplo, que você vai aplicar com o aluno, que só vai funcionar se a sala for engajada, se a sala tiver responsabilidade, tiver vontade de trabalhar junto com você. Se não tiver, você vai ficar sofrendo. Então existem momentos certos para você aplicar cada ferramenta. É por isso que você tem que ter estratégia. Estratégia não é simplesmente você chegar lá e fazer de qualquer jeito. Tem que ter estratégia, tem que planejar de acordo com o contexto, de acordo com aquilo que você tem controle, tá? Então presta atenção nisso, cara. Presta atenção nisso, professor. Grava isso na sua mente, porque essa é a função de uma estratégia definida. É fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, é criar novas oportunidades e é também trazer clareza de tendências. Pouca gente vê isso, tá? Pouca gente vê isso. Clareza de tendências. Tem muita coisa que acontece na vida, no mundo, no mercado de trabalho, na sua sala de aula, que dá para você prever antes de acontecer. E eu falo isso porque existem muitas pessoas especializadas em enxergar essas tendências, em enxergar essas oportunidades ocultas que virão. Vou dar um exemplo aí. O nicho de marketing. A galera do marketing tem essa expertise, eles têm essa função de enxergar tendências. E como é que eles enxergam isso? Fazendo pesquisa com os prospectos, né, com as pessoas, com os potenciais clientes. Então ele pergunta, começa a fazer pesquisa, começa a perceber a forma que as pessoas agem. Então, o hábito de consumo das pessoas define muito. E é basicamente o principal fator que define o que vai ser apresentado pelo mercado para a gente comprar. Então não adianta nada você pegar e falar assim, ó, essa caneta aqui, ela é fantástica, ela faz um monte de coisa, ela é isso, é aquilo, não sei o que, é uma cor fantástica, mas se as pessoas não tiverem interesse nela, não adianta eu produzir 1 milhão de unidades de caneta. Eu não vou vender, as pessoas não têm interesse nessa cor, elas querem essa cor aqui. Então se elas querem essa cor, não essa, o mercado naturalmente ele se adapta. Ele se ajusta e começa a produzir mais esse aqui do que esse aqui. É a ideia da oferta e da procura, entendeu? Esse é o conceito. Então você tem que entender que na educação isso também causa e traz impacto, tá bom? Isso também é relevante. Então, quando você vai definir uma estratégia, você vai definir essa estratégia com uma função de fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. Então, o foco dessa estratégia é fazer o seu aluno aprender, é fazer você ensinar melhor, é fazer você organizadamente, dentro do seu contexto, dentro da sua condição, aplicar algo factível, planejar algo, uma aula factível. Não adianta nada você ficar sonhando com uma aula show, onde o Batman vai participar da sua aula, o Batman, o Super-Homem, você vai chamar um grupo de atores lá e não sei o que, e vai vir não sei das quantas, e vai ter um show de rock no meio, e papapá. Cara, não é possível, não é uma coisa assim que vai ser aplicável, sem contar que vai gastar muito tempo, muito dinheiro. Então, você tem que pensar esse aspecto, tá? A função dessa estratégia de ser definida anteriormente é para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem dentro do seu contexto, das suas condições, criar novas oportunidades, porque naturalmente isso vai desenrolando, vai desenvolvendo, você vai conseguindo expandir. Então, paulatinamente, que eu falei para vocês, é aos poucos, começa pequeno, e vai expandindo, vai crescendo. Comecei uma aula um pouco mais tranquila, usando uma ferramenta mais simples, aplicando uma estratégia mais fácil de aplicar. Depois você vai deixando o negócio um pouco mais complexo, porque agora você conseguiu otimizar o seu tempo, aplicar melhor os conceitos, as ideias, você vai crescendo. E aí depois você vem para a parte da clareza. Você, com isso, com a estratégia definida, você vai ter clareza de tendências. Você vai conseguir enxergar gargalos no ensino, né, na aprendizagem do aluno. Você vai conseguir enxergar tendências
de comportamento. Você vai conseguir enxergar pela sua experiência com aquela turma se alguma coisa que você vai fazer, de fato, vai engajar ou não aquele aluno. Tá? Porque você tem uma estratégia definida, você tem pesquisa junto ao aluno, você está perguntando, você está avaliando, você está notando a percepção dele, a reação dele àquilo que você faz. Beleza? Então, primeira coisa que você tem que fazer, toda vez que você vai definir um passo a passo, um plano de inovação, isso para a sala de aula, para a empresa, você tem que ter uma estratégia definida, tá? Alinhada aos seus princípios, aos seus valores, é óbvio, tá bom? Segunda coisa, e eu vou colocar bem específico aqui, já que a gente está aplicando para educação, precisa de engajamento pessoal, tá? Engajamento pessoal. E quando eu falo em engajamento pessoal, é o seu engajamento mesmo, tá? Lembra que eu acabei de falar, que quando você vai traçar um plano de inovação, você tem que ter foco naquilo que está sob o seu controle. Você não pode focar e gastar, consumir suas energias naquilo que você não tem controle, senão você vai viver frustrado. Você não tem controle. Então é sorte, é um tiro no escuro, você vai ficar na torcida, sabe? É igual quando você vai jogar pôquer. Você vai jogar pôquer, você depende da carta do outro, você depende da carta da mesa, mas você tem que focar naquilo que você tem controle. Você tem controle da sua carta, você tem controle das suas fichas, né, a quantidade de ficha, você tem controle, às vezes, do posicionamento que você está, então se você vai sair antes ou não, então você tem controle disso. Então, foca no que você tem controle para minimizar o efeito daquilo que você não tem controle. Minimizar, claro que tem situações em que as coisas fogem do seu controle, não tem como, né? Mas foque naquilo que você tem controle, beleza? Foque naquilo que você tem controle. Então, quando eu falo em engajamento pessoal, focando naquilo que você tem controle, eu estou falando o seguinte, ó. Primeiro, quando eu falo que você tem que ter engajamento pessoal, deixa eu voltar aqui, eu estou falando de você financiar a ideia. Financiar a ideia. Quando você é um gestor, ou quando você vai trabalhar um plano de inovação para uma empresa, você precisa pegar uma estratégia definida e apresentar essa estratégia de tal forma que você convença os líderes, os chefes, os gestores daquela empresa, o alto escalão daquela empresa, a comprar essa ideia, a financiar essa ideia, a abraçar essa causa. Senão você vai estar prejudicando o passo a passo, né? Vai estar prejudicando, de fato, a execução daquele processo. Tá? Então a estratégia pode estar bem definida, mas se não tiver engajamento da chefia, engajamento da equipe e tudo mais, a chance de dar errado é muito grande, tá? Aí você pode estar pensando assim, então numa escola, se o diretor, se o coordenador não tiver engajado, então eu não consigo inovar. É aí que entra uma questão importante. Claro que vai ser mais difícil, tá? Então, fique bem claro isso aqui. Se você tem do seu lado professores, coordenador, diretor, apoiando as suas realizações, né, a sua postura inovadora, vai facilitar muito. Só que deixa eu te dar um choque de realidade, tá? No começo, muito provavelmente, muitos não vão te apoiar, porque você vai ser um ponto fora da curva. Você vai ser um cara que vai chegar lá e vai começar a mostrar um jeito fora, diferente daquilo que sempre foi feito. Diferente do status quo, você vai desafiar o status quo. Então, o professor que está acomodado, acostumado com aquele feijãozinho com arroz, aquele mesmo jeito de sempre, onde ele já tem todos os planos prontos, já tem um monte de aula pronta, ele não quer mais trabalho, ele não quer mudar, sabe? Ele tá conformado com a mediocridade, essa é a verdade. Então, quando você mostra que existe um outro ponto, é o seguinte, vai ter professor, e vai ter coordenador, e vai ter diretor, que pode olhar para você e te criticar, e não gostar muito daquilo que você está falando no começo, tá? No começo. Mas o melhor promotor que você vai ter das ações que você está fazendo de inovação vai ser o seu aluno, tá? Então o seu aluno ele vai olhar para você, vai olhar a sua aula, vai começar a gostar, engajar e participar, e ele vai fazer propaganda para você. Então você vai conquistar a sua direção, a sua coordenação de imediato pelo aluno, tá? O aluno que vai te ajudar nisso aí. O aluno que vai te apoiar, te promover. Tá? É o caminho mais comum, tá? É o que já aconteceu comigo com vários professores, é o mais comum. Mas já aconteceu de eu trabalhar em escolas que eu fui contratado exatamente por ser inovador. Então hoje já mudou um pouco algumas coisas, tá? Então tem escola que você já vai chegar como referência, depois de um certo ponto, onde você já vai chegar num lugar onde a própria coordenação, a própria direção já está pedindo isso de você. Então, você já vai ter o engajamento da equipe, você já vai ter o engajamento
da direção e da chefia, tá? Mas lembra que eu tô falando que você tem que focar naquilo que está sob o seu controle? Então não importa se a gestão vai apoiar ou não vai apoiar, tá? Você tem que financiar a ideia. Você tem que comprar a ideia de inovação. Não importa se vocês vão comprar. A primeira pessoa que tem que comprar é quem? Você. Então você fez uma estratégia definida, de acordo com o seu contexto, de acordo com tudo mais. Então você tem que pensar agora o quê? No engajamento pessoal. Você vai ter que financiar essa ideia. E quando eu falo financiar essa ideia, o que eu estou querendo dizer? Você vai financiar essa ideia? Seu tempo, você vai ter que dedicar um tempinho para sentar, para estudar, para aprender uma ferramenta, um tempo para assistir uma live aqui comigo, por exemplo, um tempo para sentar e ver um tutorial, um tempo para você planejar aquela aula e organizar e testar aquela ferramenta, um tempo para errar, um tempo para acertar de novo, para tentar de novo e assim vai. Então, vai ter que ter investimento de tempo, você vai ter que financiar a ideia, tá? Então, naturalmente, no começo, você vai ter que investir tempo. Se você investir da forma errada, sem uma estratégia definida, aí você vai perder tempo, você vai frustrar e provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Se você definir uma estratégia, tem consciência, tem clareza das oportunidades, tem clareza das tendências, você tem uma noção de como você pode aplicar dentro daquele contexto a melhor forma, a melhor ferramenta, a melhor metodologia, aí você vai ser mais assertivo, você vai ser mais eficiente. Então o engajamento pessoal da sua parte, né, o seu engajamento relacionado a financiar a ideia, com o tempo vai ser cada vez menor. Você vai ter que investir cada vez menos tempo com o passar dos dias, né, dos meses, etc. Tá? Então você vai financiar essa ideia com o seu tempo. Você vai financiar essa ideia com iniciativa. Por que iniciativa? Iniciativa. Você tem que querer, você tem que começar, você tem que fazer, você tem que testar. Vou colocar aqui, ó, vou melhorar isso aqui, ó, com iniciativa e ação. Ação. Beleza? Iniciativa e ação. Tem gente que lembra de ter iniciativa e não tem ação, não executa, tá? Não executa. Então você tem que financiar a ideia, mas não pode ficar só no campo das ideias. Você vai financiar com o seu tempo, você vai financiar executando. Iniciativa, ação, tá? Lembra disso. Você vai financiar a ideia dessa forma. E um terceiro ponto, com dinheiro. Ah, Éder, aí você pulou o corguinho, igual fala aqui na minha região, né? Você pulou o corguinho, Éder, você tá falando que eu, professor, que já considero que o meu salário não é tão bom, que considero que eu tô precisando de dinheiro, e que não sei o quê, que eu tô trabalhando para ganhar dinheiro. Você tá falando que eu vou ter que gastar dinheiro para poder inovar? Vai. Nossa, Éder, mas seco assim, vai. Você vai ter que investir em você. Tá? E você já faz isso. Só que sem uma estratégia definida, você gasta mais do que deveria. Entendeu? Então, olha só, no contexto de pandemia que a gente está, você vai fazer uma aula online. Provavelmente, a maioria que está assistindo aqui teve que dar aula online, certo? Você teve que fazer investimento de tempo? Teve. Você teve que aprender algumas ferramentas, algumas formas, certo? Você teve que investir dinheiro? Teve também, ué. Você teve que comprar um webcam, você teve que comprar uma internet um pouco melhor, você teve que dar um upgrade no seu computador, você teve que... Então, é normal. Vai ter que investir dinheiro? Vai. Eu vou inovar e eu vou procurar aqui uma ferramenta diferenciada, uma ferramenta bacana. Opa, descobri essa ferramenta aqui. Ela tem a versão paga? Tem, mas na versão... Tem a versão gratuita? Tem, mas na versão paga eu tenho um plus aqui, eu tenho uma coisa que vai me dar mais qualidade de vida, que vai retornar mais tempo. Então, vale a pena investir dinheiro? Vale. Porque muitas vezes você vai investir dinheiro e vai ganhar tempo. Você troca dinheiro por tempo. A maior parte da nossa vida a gente troca tempo por dinheiro. Tempo por dinheiro. Só que concorda que tempo vale muito mais do que dinheiro? Como assim, Éder? Vale, ué. Para mim, tempo vale muito mais do que dinheiro. Só que os dois, eles estão juntos. O professor, a maioria dos professores, vende tempo, hora aula, né, por dinheiro. Só que você tem que aprender a fazer com que o seu tempo seja melhor gasto. Então você vai ganhar, que seja o mesmo tanto de dinheiro, mas se você gasta menos tempo, você aumentou o seu salário, porque são elementos que andam em conjunto. Então se você ganha o mesmo tanto ou mais dinheiro economizando tempo, você está aumentando os seus ganhos financeiros. Então, entende que financiar a ideia está relacionado com tempo, com iniciativa, com ação e com dinheiro. Que seja contratando uma ferramenta, que seja fazendo um curso de aprimoramento, que seja participando de uma comunidade, uma mentoria, que seja comprando um equipamento específico. Então, tudo isso é investimento de dinheiro para financiar a ideia. Com certeza isso vai oportunizar com que o seu processo, o seu plano de inovação aconteça mais rápido e gastando menos energia, sendo mais prazeroso para você e te conferindo qualidade de vida. Porque tudo isso que eu estou apresentando para você, dá para você fazer de dois jeitos.
Dá para você fazer de forma, uma estratégia furada, de forma que vai gastar muito recurso, muito tempo, muito dinheiro, que vai virar ao invés de te ajudar, vai virar um inferno na sua vida. E é o que a maioria dos professores fazem, e que a maioria dos professores que mete o pau na inovação e fala que é impossível inovar na educação, passou, tentou do jeito errado, frustrou, foi gastar mais tempo, desgastar demais e acha que não funciona. Mas tem um outro jeito, que é o nosso jeito, o jeito aula show de fazer, o jeito do professor inovador. O jeito do professor inovador é que ele vai inovar usando a tecnologia para não cansar tanto, para não gastar tanto tempo, para não gastar tanto dinheiro, para conseguir ter iniciativa e ação sem perder qualidade de vida, beleza? É isso que a gente está propondo aqui, fechou? E é isso que a gente vai estar falando aqui ao longo das semanas, dos conteúdos aí que a gente vai falar tudinho aí. E aí que vem o terceiro item aqui, ó. O terceiro item importante. Você precisa trabalhar em você mesmo e na escola, onde você estiver atuando, uma cultura de tolerância ao erro. Não é fomentar o erro, tá? Não é enaltecer o erro. É você ter tolerância ao erro. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Olha só, os fundamentos da inovação, quando você vai pensar em inovação, além de ter uma estratégia definida e engajamento pessoal, investindo, bancando, financiando a ideia, você precisa ter uma cultura de tolerância ao erro. E o que isso significa? Se você faz alguma coisa, você não pode se cobrar se o negócio não deu certo, tá? Você precisa entender que você vai causar uma quebra de padrão na sua escola, tá? Você, como professor inovador, vai causar uma quebra de padrão. E no começo você vai ter resistência, no começo vai ser difícil, no começo vai ter coisa que não vai dar certo, tá? No começo você vai começar a perceber que não é fácil igual muita gente fala aí, tá bom? E eu não tô aqui para te enganar, não. Não é possível uma pessoa se tornar um inovador de um dia para o outro. Não é. É um processo, tá? Só que não precisa ser um processo de anos. Você pode gastar alguns dias, meses, e você já vai começar a ter resultado. Desde que você tenha orientação, tenha acompanhamento, tenha alguém que te mentore, que te ajude, mas isso te ganha tempo. Agora, se for sozinho, também vai chegar lá. Só que é um processo, vai levar tempo, às vezes anos, tá? Então, tudo está relacionado ao tempo, no final das contas. Então, a cultura de tolerância ao erro é o seguinte, ó, você tem que pensar igual nas startups. O que as startups falam? E que é exatamente isso aqui, tá? O pessoal fala o seguinte, ó, R rápido, R barato, tá? Isso é uma das máximas de uma startup, de uma empresa de startup, tecnologia e tudo mais, que está muito voltado para inovação. O que significa R rápido? Vou anotar isso aqui, ó. R rápido, R barato. O que isso significa? Que o foco não está em não errar. Tá? Quando a gente fala R rápido, R barato, é que não tem problema errar. Você pode errar. Tá? Aliás, o erro é importante no processo estratégico que você criou. Então é importante para te dar feedbacks e redirecionar a estratégia, né, que você definiu. Então, só que você tem que errar rápido e errar barato. Então, se você tem uma cultura de tolerância ao erro, é exatamente isso. É você pensar assim, ó, eu posso errar, só que eu tenho que minimizar o desgaste quando acontecer um erro, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. Digamos que eu vou pegar um texto lá numa folha, tá? Vou pegar uma folha dessa aqui, uma folha de papel, e eu vou escrever um texto à mão, tá bom? Vai ter lá, sei lá, 500 palavras. E vou escrever esse texto, 500 palavras. Ó, escrever o texto. Pá. Se você escreve à mão, se você erra alguma coisa, errei lá uma palavra, errei um negócio, você não pode rasurar esse texto, tá? Você não pode rasurar. O que acontece? Você vai ter que começar de novo. Você vai ter que descartar aquela folha todinha e escrever as 500 palavras de novo. Você escreveu na 499, você errou. Tem que voltar a escrever o texto de novo. Opa, errou agora na 500. Voltar a escrever o texto de novo. Então, se você faz dessa forma, utilizando uma ferramenta, né, um papel e uma caneta, você não consegue errar rápido e nem errar barato, entendeu? Agora, se você vai escrever esse texto digitado no Word, por exemplo, vou digitar aqui, igual eu estava digitando aqui, errei alguma palavra. Se eu estivesse fazendo esse mapa mental que eu estou mostrando na tela para vocês aí, vocês estão enxergando o mapa mental, se eu estivesse fazendo esse mapa mental, escrevendo numa cartolina, escrevendo no Flipchart, não está ali o meu Flipchart, o Flipchart, né, que é o quadro de papel, se eu erro alguma coisa, eu tenho que voltar, descartar o papel e escrever tudo de novo. Então, eu não estou errando rápido nem barato. Agora, aqui, numa ferramenta como essa, que eu estou fazendo um mapa mental, tudinho, digitando, se eu erro uma palavra, eu simplesmente
apago aquela palavrinha e digito de novo e acabou. Rápido. Então a tecnologia te propicia errar rápido e errar barato. E é isso que a gente precisa quando vai aplicar uma inovação, tá? Quando vai aplicar um processo de inovação. Você precisa pensar numa estratégia definida, revisando aqui, você precisa pensar numa estratégia definida. Essa estratégia definida tem função de fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, criar novas oportunidades e trazer clareza de tendências. Você tem que entender o contexto. Se você vai aplicar inovação, você tem, em segundo lugar, pensar no engajamento pessoal. Você vai ter que financiar essa ideia com o seu tempo, com a sua iniciativa, com a sua ação, com o seu dinheiro, tá? De alguma forma ou de outra. E vale a pena, não fica com medo, não, que se você investe do jeito certo, tanto tempo como dinheiro, como a sua ação, iniciativa e tudo mais, sua energia, tá? Porque a ação e iniciativa está relacionada à energia. Então, se você investe direito dentro de uma estratégia definida, de um planejamento estratégico e tudo mais, isso é um investimento barato, entendeu? Porque o retorno vai ser muito, muito vantajoso. E por último, a cultura de tolerância ao erro é que você tem que errar rápido e errar barato, e isso você pode fazer use a tecnologia. Use a tecnologia. Se você usa a tecnologia no processo de inovação, você consegue errar rápido e errar barato, tá bom? Então, isso é importante. Erre rápido e erre barato, então use a tecnologia para isso, tá? Use a tecnologia. Tem como você inovar na sua aula utilizando EVA? Tem. Eu já fiz isso. Tem como você inovar na sua aula utilizando palito, um monte de coisa bacana? Tem, e funciona muito bem. Você vai fazer uma aula maker, alguma coisa assim, funciona muito bem. Só que você não vai conseguir errar rápido e errar barato necessariamente, tá? Pode ser que você vai gastar muito tempo para isso, vai gastar muito material. Então, depende da sua estratégia. Se a sua estratégia naquele momento é gastar um pouco mais de tempo para poder fazer aquilo com aquela ferramenta, o seu foco é o ensino maker, tá tudo bem, é isso, faça. Agora, se o seu foco é fazer um negócio rápido, de forma mais direta, ganhando tempo para você se organizar e planejar aulas diferentes e tudo mais, aí você tem que usar tecnologia, tá? Então, são focos diferentes. É por isso que eu coloquei em primeiro lugar o quê? A estratégia. Tem que ter estratégia definida para você ter quem vai financiar essa ideia, você mesmo, com engajamento pessoal e se permitindo errar para poder evoluir e crescer. Tranquilo, pessoal? 3 elementos principais, fundamentais para você inovar em qualquer coisa que você for fazer. Se você vai aplicar isso na sua empresa, você vai ter uma estratégia definida, engajamento pessoal e a cultura de tolerância de erro, você consegue inovar numa empresa. Como gestor, como um coordenador, supervisor, que seja. Se você vai aplicar isso na sua escola, funciona? Funciona, os mesmos itens. Se você vai aplicar na sua sala de aula, que foi o que a gente trabalhou aqui hoje, funciona? Funciona. E quanto mais pessoas que já trilharam esse caminho, que sabem isso aí, que já fizeram isso aí, você puder conviver e trocar experiência, mais rápido e com menos desgaste, menos erros, você vai conseguir implantar isso aí, tá? É por isso que essa troca de experiência, esse networking, é tão bacana, é tão positivo na sua carreira, tá? É tão importante para sua carreira. Fechou? Gente, muito obrigado pela parceria, pela participação. Forte abraço. Deixa o like aí, se inscreve no canal, segue o perfil no Instagram, compartilha com a galera, curte nossa página no Facebook e bora pro show. Até amanhã. Um abraço. Valeu.